E por causa dessa paralisação dos 10 mil policiais militares, o PROCON garante que os turistas que ficarem com receio de curtir o carnaval em Salvador podem pedir o cancelamento dos pacotes de viagens. Neste caso, um acordo com as agências de turismo é a melhor saída. Os servidores foram impedidos de entrar e cumprir o expediente. Essa situação fez com que o Exército reforçasse a tropa e cercasse o prédio para evitar maiores confusões. O protesto dos policiais era por melhores salários, mas a insegurança deixou muita gente assustada. A paralisação da Polícia Militar na Bahia resultou no aumento da criminalidade. Em 9 dias, pelo menos 135 homicídios foram registrados e várias lojas saqueadas, causando enormes prejuízos. A população baiana ficou à mercê dos bandidos em plena véspera do Carnaval, período que o Estado recebe o maior número de turistas. Com isso, as agências de turismo estão amedrontadas com a possível evasão de clientes. O diretor do PROCON alerta que nenhum consumidor pode ser penalizado se decidir cancelar a viagem. A empresa, é óbvio que ela deve oferecer qualquer condição que substitua ao consumidor, buscar um acordo. Sendo do interesse do consumidor, é até bom que se faça, né? Talvez ele é um outro pacote, no outro momento, talvez até com alguma regalia a mais. Não concordamos que o consumidor saia prejudicado, justamente pelo momento, que não partiu dele o desejo, e sim ele está com receio da insegurança quanto à vida e à segurança dele, nesse momento difícil que vive a Bahia. A greve dos policiais na Bahia terminou nesta quinta-feira. O pânico parece estar mais perto do fim, depois que o governo baiano fechou acordo com os policiais. Além de conseguir um salário melhor, as condições de trabalho também serão revistas. O governo da Bahia disse ainda que ninguém vai sofrer punição pela desordem causada no Estado. Para este especialista em segurança pública, é necessário que sejam repensadas as formas de protesto de agentes de segurança. Não é possível se permitir que policiais militares, mesmo recebendo soldos insignificantes, possam se equiparar a bandidos e sair fazendo arruaças na rua e deixando toda uma sociedade não só temerosa da ausência da segurança que o serviço policial acarreta, mas dos próprios agentes do Estado que possam cometer algum dano físico contra a violência, contra a integridade física da sociedade. Isso é inadmissível e tem que ser punido. E para falar sobre este assunto, nós recebemos o professor de Direito Administrativo, Alessandro Vieira. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, muito obrigado. O que diz a Constituição sobre o direito de greve? O direito de greve é consagrado no ordenamento jurídico como um direito do trabalhador para que ele possa pleitear, então, melhores salários, melhores condições de trabalho. Evidentemente, o exercício do direito de greve comporta determinados balizamentos de forma que possa se evitar um eventual abuso no exercício do direito. Mas é um direito assegurado a todo trabalhador brasileiro em linhas gerais. Com relação aos militares, como eles são tratados pela Constituição? E aí é que surge a grande questão que está em debate hoje no cenário brasileiro, que os militares, por disposição expressa do texto constitucional, não têm este exercício do direito de greve assegurado. Por uma razão muito simples, o exercício deste direito pressupõe certa desobediência às ordens superiores. E a estrutura militar está baseada basicamente no binômio de hierarquia, que envolve, então, escalões de ascendência e subordinação, e, portanto, na obediência às ordens superiores. Na medida em que há uma desobediência às ordens superiores, isso quebra, evidentemente, o aspecto fundamental que dá sustentação à estrutura do regime militar. Ok, nós temos algumas dúvidas sobre este assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Marlon, secretário, os dias parados são descontados no salário dos policiais em greve?
Então, acontece esse desconto? Na medida em que a greve seja considerada inconstitucional, que evidentemente é o caso, várias sanções ocorrem em relação aos servidores que estão participando do movimento. E uma delas é a possibilidade efetiva de desconto dos dias trabalhados, né? Na medida em que não houve a contraprestação do serviço, não há também o pagamento da correspondente remuneração. Os trabalhadores podem chegar a ser demitidos quando retornar da greve? Em face da declaração da inconstitucionalidade, se não retornam, isto pode ensejar as medidas de natureza disciplinar, inclusive ensejar a perda do cargo público, eventualmente. Se a greve for considerada abusiva, quais as punições previstas? Pois bem, então, o desconto na remuneração, a eventual apuração disciplinar pelo descumprimento do código de conduta que está estabelecido para a administração. Então, todas essas questões alcançam, então, o agente da administração que descumpre a determinação de imediatamente retornar ao desempenho das suas atribuições. E com relação aos sindicatos, qual a regra para os militares? Os militares também não têm o direito à sindicalização, porque veja que uma coisa está de uma maneira muito associada com a outra. Então, nem o exercício do direito de greve, nem tampouco a questão da sindicalização. Isso traz uma questão importante, porque, do mesmo modo, se percebe que há uma nítida defasagem em relação a salários, em relação à qualidade do ambiente de trabalho. E estas questões, de alguma forma, precisam chegar ao poder público. Então, não há possibilidade de que, em face da impossibilidade do exercício do direito de greve, estes pleitos não possam chegar ao governo. Então, outros canais precisam ser abertos nesse sentido para justamente evitar o nível de problemas que nós estamos vivenciando hoje no país. Ok, vamos ouvir mais uma pergunta sobre este assunto. Meu nome é Cleiton. Atualmente eu atuo na área administrativa, sou estudante de Direito. A minha pergunta é o seguinte: eu quero saber se há outra forma de protesto que não seja a greve. Bem, disso falávamos agora há pouco, né? Então, é fundamental que haja esta possibilidade de um diálogo, de um canal de interlocução. Os militares desempenham uma atividade fundamental para o Estado brasileiro, se encarregam de toda a questão da segurança nacional, da segurança interna do país, e desenvolvem uma atividade que é uma atividade ímpar, diferenciada, e justamente por isso eles têm um tratamento jurídico diferenciado. E não se pode, portanto, fechar este canal de interlocução com o governo, sob pena de que eles não tenham nenhuma outra possibilidade de buscar a sua melhoria salarial, as melhorias nas suas condições de trabalho. Ok, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.